A gente vai agora ao vivo a Brasília conversar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, boa noite. Teve gente comparando o antigo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o atual Ricardo Lewandowski na condução das primeiras horas da notícia dessas duas fugas. Dino teria agido de forma diferente, até por uma questão de personalidade, que sabemos bem disso. Mas medidas foram tomadas. Luciano Amaral já nos divulgou essas medidas, já anunciou essas medidas que foram tomadas, ou pelo menos anunciadas, no começo dessa noite. Colocaram os nomes dos fugitivos na Interpol, revisaram as medidas de segurança nos presídios federais, pediu auxílio às forças estaduais nessa recaptura. Te pergunto, Jussara, se é suficiente para se sair bem nesse primeiro desafio de Lewandowski, essas medidas que foram tomadas. Boa noite, Jussara. Boa noite, Márcio, e todo mundo que está aqui com a gente. De fato, é um estilo bem diferente do ministro Lewandowski em relação ao ministro Flávio Dino, seu antecessor. Lembrando que essa primeira crise acontece apenas 14 dias após Lewandowski tomar posse ali no Ministério da Justiça e Segurança Pública e justamente com a missão dada pelo presidente Lula de ter um foco total na segurança pública. Obviamente, como a gente observou ao longo do dia de hoje, o ministro Lewandowski atuou mais em silêncio, depois de tomadas providências, aí emitiu uma nota oficial das providências que foram tomadas. Diante disso, é um período muito curto dele no ministério, mas já indica como deve ser o procedimento dele daqui para frente. A gente lembra que é uma questão, sim, de personalidade, como você bem destacou, Márcio, que Flávio Dino era mais falante, era ali o ministro do governo com mais seguidores nas redes sociais e tudo dele era muito rápido. Ele dava coletiva de imprensa, ele ia para as redes sociais, tudo muito imediatamente. A gente agora é um novo ministro, uma nova gestão. Vamos ver se isso vai ser suficiente para aplacar as críticas que o governo eventualmente pode sofrer a partir dessas medidas. Fato é que, ao final do dia de hoje, o ministro, sem ir a público, ele mesmo tomar para si esse protagonismo, emitiu uma nota pelo Ministério dizendo das providências que foram tomadas. Vamos acompanhar agora, porque fica a expectativa da captura desses dois criminosos que fugiram de um desses presídios federais que foram criados justamente para abrigar esses presos mais perigosos e líderes das organizações criminosas. Márcio. É exatamente por isso, pelo grau de periculosidade que existe dentro desses presídios, que vale a pena a gente repetir o que foi divulgado, as medidas que foram tomadas até agora pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal. Foram 6 medidas, como bem disse a Luciana Amaral. A primeira, determinar a ida do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, a Mossoró. Nossa repórter em Mossoró falou que ele pousou a questão de minutos na cidade, para já começar esse trabalho de verificar o que realmente aconteceu por lá. O segundo ponto, acionar a Direção-Geral da Polícia Federal para a abertura de investigações e o deslocamento de uma equipe de peritos para aí chegar cientificamente em entender o que aconteceu. Ponto 3, nesse segundo ponto, inclusive, é o destaque de 100 policiais, mais de 100 agentes federais para trabalhar nessa busca. Terceiro ponto, ordenar a mobilização de forças integradas de combate ao crime organizado, que faz um trabalho em conjunto entre forças federais e forças estaduais na busca desses foragidos. Item 4, instruir a Polícia Federal para que efetuasse o registro dos nomes dos fugitivos no sistema laranja da Interpol, ou seja, se eles por acaso tentarem sair do país, eles também vão ser procurados no exterior. Item 5, mobilizar a Polícia Rodoviária Federal para realizar o monitoramento das estradas. E número 6, mandar que fosse realizada uma imediata e abrangente, diz a nota do Ministério da Justiça, abrangente revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas 5 penitenciárias federais, naturalmente, para que isso não se repita. Agora, Jussara, é importante destacar com você também essa tentativa da oposição de convocar ou convidar o ministro Lewandowski para prestar depoimento no Congresso Nacional.
naturalmente há explicações a serem dadas. É um caso grave, é um evento grave, medidas foram tomadas, é verdade, mas é um evento grave. Ninguém melhor do que o ministro para dar explicações. Mas você transformar, como eu falei com a Luciana, você transformar isso numa questão política não ajuda nada na investigação, não ajuda nada a evitar que esse problema se repita. Não sei se você concorda comigo. Como é que vai ser o impacto disso no governo federal? Não digo nem com a ida de Lewandowski ou não ao Congresso, mas olhando como um todo esse cenário, sabendo que segurança pública é o que preocupa as pessoas na rua. Exatamente, Márcio. A segurança pública, entre ali nas pesquisas, indicam que é o ponto mais sensível para o governo Lula. Tanto que quando Lewandowski assume, é anunciado como ministro da Justiça por Lula, ele, logo nas primeiras declarações dele, foi colocando a segurança pública como prioridade da sua pasta. Então, isso já é um sinal da preocupação do governo federal em relação ao tema. Pois bem, a oposição vê nisso um prato cheio para convocar o ministro Lewandowski e aí fazer ali o seu palanque. Como você disse, é um tema importante, é preciso, de fato, acompanhar o que se deu, apurar. A Polícia Federal abriu o inquérito para acompanhar tudo isso, é preciso ter essas respostas, mas a oposição se utiliza disso como um palanque. Eu me lembro que eu conversava nos bastidores com alguns parlamentares da oposição e antes mesmo de Lewandowski tomar posse, eles já pensavam em como convocar o ministro da Justiça. Então, é um jogo político que eles ouviram nessa oportunidade, na questão da fuga desses dois presos da unidade federal ali, prisional, uma oportunidade para chamar Lewandowski e aí expor o governo no tema que é mais sensível, Márcio. Nós continuamos com a nossa equipe em Brasília, nossa equipe em Mossoró, com a repórter Juliana Fernandes, e podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa fuga, sobre medidas do governo, sobre qualquer notícia que surgir nesse caso. Por enquanto, muito obrigado, Jussara Soares.